Muito bem, gente. Como a gente estava dizendo, os ossos, eles sofrem esse processo de remodelagem constantemente, né, devido ao atrito que vai acontecendo, e pequenas fissuras podem acontecer, e a remodelagem ela vai restaurando, né, essas fissuras. E isso acontece principalmente nos ossos trabeculares, né, nos ossos esponjosos. No osso compacto, isso é um processo mais lento, né, e mais difícil de acontecer. Nós temos uma matriz onde nós temos lá os osteoides, colágeno, os proteoglicanos, componente mineral importante aí, que é o cálcio e o fosfato, e um componente celular, que é o osteoclasto, osteoblasto e osteócito. Então, essas células que estão aí constantemente, né, constantemente em atividade a matriz óssea. E esse processo é um processo contínuo, né, durante toda a nossa vida, a reabsorção e a deposição de um novo osso. Então, aqui, a gente pode ver, né, aqui nós temos o nosso osso, vou pegar uma setinha aqui. Aqui, o osso, né, tá? As células, o osteoclasto fazendo a reabsorção óssea, então ele já corroeu aqui tudo, está corroendo. Veja que o osteoclasto, para fazer a reabsorção, ele forma essas bordas, que a gente chama borda em escova, tá? Essas bordas. O osteoclasto é uma célula multinuclear, vários núcleos, e atrás dele vem quem? Vem os osteoblastos repondo a matriz óssea. Então, o osteoblasto vai vir atrás e repondo. E esses osteoblastos, muitos deles acabam ficando internalizados, acabam ficando dentro da matriz. E quando esse osteoblasto acaba ficando dentro da matriz, tá? Então ele passa a ser chamado de osteócito. Então, o osteócito é um osteoblasto que ficou internalizado à matriz. Tá? Os osteoblastos, eles acabam vindo, né, de uma diferenciação de células, né? E os osteoclastos também acabam vindo de uma diferenciação celular. E tem várias interferências na síntese e remodelagem óssea. Vamos supor, estrógeno. Estrógeno, né, ele inibe a ação do osteoclasto. Então, os estrógenos são protetores para a reabsorção óssea. É por isso que a mulher, até a menopausa, onde o nível de estrógeno é alto, ela está protegida da ocorrência de osteoporose. Por quê? O estrógeno, ele inibe a ação osteoclástica, ele inibe a corrosão óssea. Né?
Os glicocorticoides, eles inibem a diferenciação para osteoblastos. Então, eles inibem os osteoblastos. E aqui está inibindo o osteoclasto, mas, na realidade, a gente tem alguns trabalhos que apontam, tá, que os corticoides podem até aumentar a atividade osteoclástica, aumentando a reabsorção óssea. Mas só o fato de inibir a proliferação de osteoblasto, o corticoide já é um grande causador de osteoporose, né? E aí a gente vai ver alguns fármacos, como os bifosfonatos, que a gente usa, né? Que são fármacos que inibem a diferenciação e inibem a ação, a atividade dos osteoclastos. São fármacos que nós vamos comentar sobre eles, são fármacos utilizados na osteoporose. O calcitriol, que... Oi. Desculpa, o senhor falou uma vez que corticoide causa necrose na cabeça do fêmur. É por essa mesma via? Não. Essa necrose é por causa da circulação, porque é uma área, tá, com pouca circulação, e o corticoide ele vai diminuir a circulação. Então, aí gera a necrose por falta de circulação. Tá? Então, aí é um outro processo, é uma outra coisa. Tá? Entendi, obrigado. Bem? O calcitriol é a porção ativa da vitamina D, né? E o calcitriol, ele ativa o recrutamento de osteoclastos, mas ele participa também de outras atividades que a gente vai ver. Para que eu tenha a formação dos osteoclastos, né? O osteoclasto ele vem de uma célula que é a célula progenitora de osteoclasto. Só que essa célula também, ela será ativada a partir de um osteoblasto. O osteoblasto é que acaba dando origem ao progenitor e que acaba dando origem ao osteoclasto. Só que para ocorrer essa síntese, essa diferenciação de osteoclasto, eu preciso ter a ligação de um ligante a um receptor. Um ligante do osteoblasto, chamado de RANKL, é uma sigla que vem do inglês, a um receptor do progenitor de osteoclasto, chamado RANK. Então, essa ligação aqui é importante, precisa acontecer para que haja a proliferação, para que haja a síntese do osteoclasto. Essa ação, essa ligação aqui, ela precisa ser regulada, controlada fisiologicamente, para que não tenhamos aí um excesso na formação de osteoclastos. Então, existe a proteína chamada osteoprotegerina. Osteoprotegerina, é OPG. Então, essas moléculas, que são proteicas de osteoprotegerina, são muito semelhantes ao RANK. São muito semelhantes. Então, essa molécula é proteica, fisiologicamente, ela se liga ao RANKL para que não haja a ligação do RANKL ao RANK, e assim evitando a síntese de um excesso de osteoclasto. Entenderam a ação do RANK-RANKL
e OPG? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Isso é importante. Muitos fármacos estão repetindo para deixar bem. Precisa estar ao ligante, que é o rank L, de um osteoblasto. Então, essa ligação é que vai promover a formação, a síntese de osteoclasto. Para que eu tenha um controle fisiológico na síntese de osteoclasto, eu tenho moléculas proteicas que são semelhantes ao rank. São as osteoprotegerinas, que vão se ligar ao rank L, impedindo que todos esses rank L se liguem ao rank. E aí, então, eu diminuo, eu tenho um controle de síntese desses osteoclastos. Professor, repete de novo do começo, por favor, que deu uma travada e aí não voltou no meio da explicação, por favor. Ok. A síntese do osteoclasto é dependente do progenitor de osteoclasto, que tem um receptor chamado rank. Esse receptor, ele precisa se ligar a um ligante, que é o rank L, que está presente no osteoblasto. Então, somente essa ligação é que dá origem ao osteoclasto. Muito bem. Fisiologicamente, para que eu não tenha um excesso de osteoclasto, para que eu tenha um controle fisiológico na síntese de osteoclasto, eu tenho uma molécula proteica chamada osteoprotegerina, né, que ela se liga ao rank L. Molécula de osteoprotegerina. Nossa, travando horrores. Tá travando muito, professor. De osteoclasto. Tudo bem? Cortou tudo que o senhor falou, professor. Oi? Oi, professor. Tá travando muito. Hã? Tá cortando muito? É, tá travando. Deixa eu mudar a minha conexão aqui. Vê se melhora. Será que é minha? Provavelmente, porque tá travando para todos nós. Deixa eu ver. Como é que tá? Tá todo mundo aqui em cima? Não, tá o Guilherme e a Bárbara lá embaixo, a Larissa e o Caio aqui em cima. Só que a Bárbara tá usando o telefone, seu Marcelino. É, tá usando? Aonde ela tá usando? Tá fora do gancho. Ela tá falando com o cliente. Eu tentei ligar também.
Estava ligando lá embaixo para ver como é que está o sinal de internet. Bom, está indo sem interrupção? Agora tá. Bom, então, vou repetir mais uma vez. Qualquer coisa, vocês me dão um toque. Então, para que haja a síntese, a formação do osteoclasto, eu preciso de uma célula, o progenitor de osteoclasto. Essa célula, ela tem um receptor que é o RANQ. Para que haja a formação do osteoclasto, eu preciso ter a ligação desse RANQ, da célula progenitora, ao ligante RANQ-L, que está presente no osteoblasto. Através dessa ligação é que eu vou ter a formação, o estímulo para a síntese de osteoclasto. Só que eu preciso ter um controle fisiológico dessa síntese, para que não haja excesso de osteoclasto. E um controle fisiológico é a partir de moléculas de osteoprotegerina, que são proteínas, e que têm uma estrutura semelhante ao RANQ. Então, essas proteínas acabam se ligando ao RANQ-L, impedindo que esse RANQ-L se ligue ao RANQ. E aí eu vou diminuir a síntese de osteoclasto. Então, são três coisas aqui importantes: RANQ, RANQ-L e osteoprotegerina, ou simplesmente OPG. Tudo bem? Tudo. Agora Beleza? Veja que o calcitriol, o paratormônio, interleucinas estimulam os osteoblastos. Ok? Estimulam. Essa terapia aqui a gente vai falar no decorrer de nossas aulas, tá? São fármacos que a gente usa hoje para prevenção e tratamento de osteoporose, tá? Então, esse controle aqui é importante, tá? Esse controle aqui é importante a gente saber como forma o osteoclasto, tá? A ligação do RANQ-L ao RANQ. E a proteção ou o controle fisiológico a partir da osteoprotegerina. Tudo bem? Muito bem. Hormônios envolvidos no metabolismo do cálcio e remodelagem óssea. E aí, nós temos o paratormônio, né, que é o hormônio paratiroidiano, a calcitonina e a vitamina D, especialmente a D3. O paratormônio, ele é sintetizado pela paratireoide, né, que está junto com a tireoide. A calcitonina é um hormônio tiroidiano, né? Ele é sintetizado pela tireoide. E a vitamina D? A vitamina D, ela vem tanto da alimentação, que seria a D2, quanto a irradiação solar, né? Raios ultravioleta, que seria a D3. Tanto a D2 quanto a D3 vão ser convertidas a nível de fígado em calcifediol. E esse calcifediol vai para a circulação e nos rins, esse calcifediol é convertido em calcitriol. E é esse calcitriol que é a porção ativa da vitamina D. Então, a vitamina D, ela precisa sofrer duas metabolizações.
hepática e renal. Ok? Em pacientes com insuficiência renal, nós podemos ter uma deficiência aí de calcitriol. Então, para esses pacientes, não adianta fazer reposição de vitamina D. O que você tem que fazer, a reposição é do calcitriol, a porção ativa. Ok? Então, está aqui. O paratormônio, né, secretado pela paratireoide, e o que faz a secreção é um sensor de cálcio. A paratireoide, ela tem, as suas células são sensíveis à presença de cálcio no sangue. Quando a concentração de cálcio no sangue diminui, cai, essas células, elas captam esse controle, essa concentração sérica de cálcio, essa baixa, e aí vai estimular a secreção, a liberação do paratormônio. Então, pela baixa de cálcio no sangue, é que eu vou ter estímulo para a liberação do paratormônio. E o inverso, quando o cálcio está alto, eu paro a liberação do paratormônio. Ok? Então, ocorre, e o que o paratormônio faz? Mobiliza cálcio do osso, aumenta a reabsorção de cálcio, estimula a conversão de calcifediol em calcitriol e estimula o recrutamento e ativação de osteoclastos. Veja quantas coisas que esse hormônio, o paratormônio, faz. E analisando de uma forma bem grosseira, né, eu poderia até dizer que esse paratormônio, ele prejudica os nossos ossos. Né? Mas o que ele visa é manter uma concentração de cálcio no nosso sangue. É isso que ele visa. E se eu estou com uma baixa de cálcio no sangue, tá? O paratormônio, ele vai fazer de tudo para recuperar esse cálcio. Nem que para isso ele tenha que tirar o cálcio dos nossos ossos, tá? Nem que ele tenha que fazer isso. Mas ele vai fazer várias ações. Ele vai mobilizar, então, o cálcio do nosso osso, né? Ele vai estimular a conversão do calcifediol em calcitriol, ele estimula o recrutamento de osteoclastos. Por quê? Porque é o osteoclasto que vai mobilizar, vai fazer a reabsorção de cálcio, né? E ele também vai estimular a absorção de cálcio. Então, veja, esse é o mecanismo do paratormônio, ok? E a liberação dele se dá principalmente com a baixa de cálcio no nosso sangue. Ok? Esse esquema é um esquema que explica o controle fisiológico da concentração sérica de cálcio. Né? Esse esquema é bem simples, né? Normalmente eu peço para desenhar e explicar na prova. É muito simples isso. Vamos partir de que a concentração sérica de cálcio está alta. Eu estou com muito cálcio no meu sangue. Se eu estou com alta de cálcio no sangue, o meu paratormônio ele vai diminuir. Eu vou ter uma sinalização para interromper a liberação dele.
Ao contrário, eu vou ter agora a liberação da calcitonina. A calcitonina é uma das substâncias que faz o transporte do cálcio do sangue para os nossos ossos. Então, se eu tenho muito cálcio no osso, eu diminuo o paratormônio e eu aumento a calcitonina. Com isso, com essa modificação de hormônios, eu acabo tendo uma menor reabsorção óssea de cálcio. Então, eu não preciso tirar mais o cálcio do meu osso. Por quê? Porque o cálcio no sangue já está alta. Eu vou ter uma diminuição da síntese de calcitriol. Eu vou diminuir o calcitriol, que é sintetizado pelo rim. Com a diminuição do calcitriol, eu tenho uma diminuição da absorção intestinal de cálcio, tá? A vitamina D, gente, ela potencializa a absorção de cálcio intestinal. E por isso, vocês podem ver, principalmente quem trabalha em drogarias, que vê que a reposição de cálcio é sempre feita associada à vitamina D. Você sempre toma a vitamina D junto com o cálcio, né? Porque o calcitriol é que vai intensificar a absorção. Então, se eu tenho muito cálcio no meu sangue, eu vou ter diminuição do estímulo para a síntese de calcitriol. Com isso, eu diminuo a absorção intestinal. E com o aumento da calcitonina e diminuição do paratormônio, isso também influencia a nível renal. Eu aumento a excreção de cálcio que chega pelo rim, que chega até o rim. Então, veja, aumento de cálcio sérico, aumenta a calcitonina e diminui o paratormônio. Dessa ação, eu vou ter menor reabsorção óssea, menor síntese de calcitriol, com menor absorção intestinal, e automaticamente eu vou ter maior excreção renal de cálcio. Todas essas ações vão contribuir para quê? Para que haja agora uma diminuição do cálcio sérico. Diminuiu o cálcio, em razão de todas essas atividades. O cálcio no sangue diminui. Quando o cálcio no sangue diminui, eu passo a ter agora inversão. Aumento do paratormônio e diminuição da calcitonina. A coisa se inverte. E se eu tenho diminuição de calcitonina, e aumento o paratormônio, eu passo a diminuir a excreção de cálcio, eu passo a aumentar a síntese de calcitriol, aumento a síntese, eu passo a aumentar a absorção intestinal de cálcio, e, através do calcitriol também, a ação do paratormônio, eu passo também a ter aumento da reabsorção óssea e cálcio. Então, se o meu cálcio sérico diminui, eu tenho aumento do paratormônio e tem diminuição da calcitonina, que automaticamente diminui a excreção, aumenta a absorção e aumenta a reabsorção óssea. Com todos esses aumentos aqui, eu vou aumentar o meu cálcio sérico. E aumentando o meu cálcio sérico, eu começo o ciclo tudo outra vez. Entenderam isso, gente? O controle fisiológico? Sim. Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida? Tudo certinho? Tudo certo. Beleza. Gente,
Então, agora, eu vou parar aqui, a gente vai começar a falar de cada um deles, tá? E a gente vai se estender. Como já está aí avançado, tem muita gente que precisa ir para estágio, segundo a Marlene, a gente vai interrompendo aqui, então. Ok? Deixa eu só interromper a gravação.